Boa tarde, galera. Bom, vamos começar então essa última palestra do nosso ciclo de palestras. Bom, vejo que permaneceram até o final os fiéis escudeiros mesmo, né? Muita gente começou e realmente não deu sequência aí no ciclo de palestras, mas pelo menos aí a galerinha tá honrando aí a camisa e permaneceu até o final. E, bom, hoje que a gente vai falar de um assunto super interessante, né, que são experimentos fatoriais, aguardando o pessoal chegar justamente porque é um assunto muito importante, né, dentro da experimentação agrícola, que são os experimentos fatoriais. Então, tá entendendo aí o que é um experimento fatorial, os procedimentos no planejamento e na posterior análise estatística dos dados provenientes desse tipo de experimento. Então, são, sem sombra de dúvidas, é, é uma, uma etapa, né, uma fase aí extremamente importante. Então já vou começar, gente, porque hoje acho que também, de novo, tem bastante coisa para ser dita. Então, para a gente não se estender muito, conforme o pessoal que eventualmente for chegando depois, eu vou deixar isso disponibilizado. E estou devendo aí até hoje a primeira palestra, que eu ainda não tive realmente tempo para estar gravando, mas agora com o cessar dos planejamentos, né, que agora você encerrou o ciclo de palestras, eu vou ter mais tempo para fazer isso e disponibilizar para vocês tudo que está faltando. Porque eu vou propor para vocês uma avaliação, né? Mas eu explico mais no final da palestra, onde eu vou estar propondo para vocês uma avaliação para vocês estarem, então, tendo acesso a seus certificados, tá, gente? Então, vai ser o critério para obtenção de certificados, vai ser a avaliaçãozinha. Super tranquila, eu ainda não terminei de elaborá-la, mas vai ser cobrado de vocês única e exclusivamente o que foi dito e apresentado aqui nas palestras, tá? Não tem nada de outro mundo, eu só quero ver se vocês realmente conseguem ou atingir um nível satisfatório de conhecimento, né, que é suficiente para vocês conduzirem então suas pesquisas e analisarem seus dados posteriormente com o software R, tá, galera? Então, de acordo com o nosso cronograma proposto, hoje é a nossa última palestra, né, onde a gente vai estar falando sobre experimentos fatoriais. Eu não incluí no programa, no cronograma, experimentos fatoriais com tratamento adicional, que a gente vê bastante também aí na literatura. Só que eu posso estar disponibilizando também o material para vocês, tá? Sobre. Beleza, galera? Então não precisa ficar preocupado. Tá, então vamos lá. Gente, os slides estão aparecendo para vocês aí certinho, estão me ouvindo bem? Preciso do feedback de vocês aí, tá tudo certo? Estão me ouvindo legal? Show! Tá ok, então. Então, vamos iniciar com algumas considerações gerais. Para a gente entender melhor, então, o que seria um experimento fatorial, a gente tem que entender primeiro o que seria um experimento simples, né? Então, o que seria um experimento simples? Um experimento simples, eu vou ilustrar para vocês melhor com um exemplo, né? O que seria, então, esse experimento simples. Eu vou citar aqui como exemplo a minha cidade natal, puxando a sardinha um pouco aqui para minha cidade, de Monte Santo de Minas. Eu estou aqui em Monte Santo de Minas
E eu quero avaliar aqui em Monte Santo de Minas, nas condições edáficas e climáticas aqui da minha região, 2 cultivares de café, 2 cultivares distintos. Eu quero avaliar a produtividade desses 2 cultivares na minha região, aonde ninguém ainda inseriu esses cultivares, não tenho informação acerca desses cultivares, o desempenho deles aqui na minha região. Então, se eu for então planejar um experimento simples, eu tenho que o meu único grupo de tratamento é o grupo cultivar, ou seja, o meu único tratamento vai ser os diferentes cultivares. Então eu tenho que garantir que a época de plantio seja a mesma, o espaçamento seja o mesmo, a adubação seja a mesma para os 2 cultivares, os tratos culturais sejam rigorosamente iguais, o sistema de irrigação, o controle preventivo de inseto praga, o controle preventivo de doenças, a época de colheita, entre outros fatores, eu tenho que garantir que tudo isso seja igual para os meus 2 tratamentos, tá? Eu tenho que fixar tudo isso. A única fonte de variação, então, seria os meus diferentes cultivares. Tá ok, gente? Então, entendendo o que é um experimento simples, então agora vamos entender o que é um experimento fatorial. No experimento fatorial, eu tenho 2 grupos de tratamentos, né? Então, no meu planejamento, eu tenho que incluir todas as combinações possíveis entre 2 grupos de tratamentos, ou mais grupos, tá? Eu vou abordar somente o fatorial duplo, que é onde eu tenho 2 grupos de tratamentos. Por quê? Porque o fatorial triplo, o fatorial quádruplo, ele já se torna mais complexa, tanto a sua análise estatística, como a sua posterior interpretação. Então, para nós aqui é mais interessante abordar apenas os fatoriais duplos, onde eu tenho 2 grupos de tratamentos, tá? Então, eu tenho os meus tratamentos separados em 2 grupos, né? Então, entender o que é um fator. O que seria um fator dentro de um experimento fatorial? Um fator é qualquer grupo de tratamento avaliado, tá? Então, se eu tenho 2 grupos, eu posso pegar qualquer um desses 2 grupos e definir como fator. E o nível, então, seria qualquer uma das subdivisões dentro do fator, tá? Então, se eu tenho 2 grupos de tratamentos, eu nomeio qual que é o fator, tá? E depois que eu defino qual dos 2 grupos é o meu fator, eu defino então que o outro grupo será o nível desse fator. Então vamos entender melhor exemplificando. Então eu já falei para vocês o que é fator e o que é nível. Então no exemplo aqui para vocês entenderem melhor, vamos supor que eu vou instalar um experimento fatorial onde meu fator são cultivares de uma espécie qualquer e eu tenho 5 cultivares. E eu quero avaliar esses cultivares, então, dentro de 2 níveis. O que seriam esses níveis? Espaçamentos. Então, eu tenho 5 cultivares distintas e em cada uma dessas 5 cultivares eu vou avaliar 2 espaçamentos distintos, tá? Então, os meus tratamentos seriam, então, as combinações entre os 5 cultivares e os 2 espaçamentos, onde eu tenho aqui a cultivar 1, espaçamento 1, a cultivar 2, espaçamento 2, a cultivar 2, espaçamento 1, a cultivar 2, espaçamento 2, e assim por diante, até chegar na minha cultivar 5 nos 2 espaçamentos, tá? Então, eu tenho que garantir
que todas as combinações possíveis dos fatores em seus níveis estejam dentro do meu fatorial, tá? Eu não posso esquecer, por exemplo, o tratamento, o cultivar 2 no espaçamento 1, tá? Tirar esse tratamento do meu fatorial, que aí a análise estatística posterior foi comprometida, tá? Então, em relação à natureza dos fatores, né, dentro dos experimentos fatoriais, esses experimentos, então, podem ser classificados. Gente, é que eu estou com dois computadores aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A minha tela do meu segundo computador está com o slide inicial até agora. Os slides estão mudando para vocês aí certinho? O que que tá acontecendo, gente? Então, desculpa, pessoal. Espera aí. Deixa eu ver o que que está acontecendo. Parará, parará. Tem que falar de novo para vocês. Só um minuto. Só um minuto, galera. Deixa eu ver se agora vai. Essa plataforma é meio problemática, gente, aí, ó. Ai, meu Deus. Então, deixa eu voltar lá, porque senão vai ficar difícil pra vocês entenderem. Só passar. Agora tá mudando aí pra vocês, né, normalmente. Beleza. Desculpa, gente. Essa plataforma, ela é... Tomar cuidado, porque ela é meio complicada mesmo. Então, retomando aqui, pra vocês entenderem melhor, porque isso aqui é importante. Os experimentos simples, então, como eu citei o exemplo para vocês, vou exemplificar de novo. Me deu um trabalho danado montar a apresentação bonitinha assim, eu vou voltar para mostrar para vocês, então perdi meu tempo. Ó, então, o exemplo, eu tô aqui na cidade de Monte Santo de Minas, minha cidade natal, ó. Tá aí no mapa, vai aparecer um mapinha para vocês, aí, onde se localiza aí, ó, a divisa de estado entre São Paulo e Minas. Fazer um merchan aí da minha cidade. Então, eu tô aqui, tô atuando como engenheiro agrônomo, eu quero... Saíram dois cultivares novos de café e eu quero avaliar o desempenho desses dois cultivares aqui na minha região. Quero saber qual desses dois tem o melhor desempenho na produtividade. Então, eu vou realizar um experimento aqui na minha região com esses dois cultivares, aonde a única fonte de variação é o fator cultivar. É o único grupo de tratamento que eu tenho dentro do meu experimento. Então, os demais grupos de tratamento, que seriam época de plantio, espaçamento, adubação, tratos culturais, sistema de irrigação, controle preventivo de insetos praga, controle preventivo de doença, época de colheita, entre outros fatores. Então, esses grupos aí de tratamento eu tenho que não posso permitir que variem, né? Tem que ser iguais para os meus dois cultivares, tá? Então esse é um experimento simples, eu só tenho um único grupo de tratamento que fornece variação, que nesse exemplo seria o grupo de tratamentos cultivar. Ok. Então, o que seria um experimento fatorial? Um exemplo, né, que eu dei para vocês, é um experimento onde eu tenho dois grupos de tratamento e no meu planejamento eu incluo todas as combinações possíveis entre dois ou mais grupos de tratamento, tá? A gente vai trabalhar só com dois grupos aqui, que a gente chama de fatorial duplo, quando eu tenho dois grupos de tratamento.
E o conceito de fator, né, que eu posso, dentre esses dois grupos de tratamento, eu posso nomear um ou determinar um grupo como fator e o outro grupo eu denomino como nível dentro de cada fator, tá? Então vamos entender isso melhor. Experimentos fatoriais, então um exemplo aqui. Fator e nível. Eu tenho um experimento com dois grupos de tratamento. O primeiro grupo seria cultivares distintas de uma espécie qualquer. Vamos dizer que eu tenho 5 cultivares. Esse seria o meu fator dentro do experimento fatorial. E o nível seria espaçamento. Ou seja, eu estou trabalhando com dois espaçamentos diferentes para cada uma das 5 cultivares. Então, o grupo de tratamentos cultivares seria o meu fator e o grupo de tratamentos espaçamentos seria o meu nível. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Eu tenho dentro de cada uma das 5 cultivares, eu estou trabalhando com os dois espaçamentos. Tá? Como está ilustrado para vocês agora. Olha que beleza. Agora eu estou vendo que está rodando direitinho aqui. Estou acompanhando também no segundo computador. Aonde eu tenho aqui o C1, C2, C3, C4 e C5 seria cada uma das minhas 5 cultivares. E o espaçamento 1 e espaçamento 2 seriam os meus... O E1 e o E2 seriam meus dois espaçamentos. Aonde aqui, ó, eu garanti que ocorram todas as combinações possíveis dos fatores em seus níveis. Por exemplo, eu elimino aqui o cultivar 3, né? O espaçamento 1, né? O nível espaçamento 1 do cultivar 3. Então, eu não vou conseguir realizar análise estatística de acordo com um esquema fatorial posteriormente, porque está faltando essa combinação. Eu tenho que garantir que todas as combinações possíveis ocorram no meu planejamento, tá? Agora, deixa eu ver se vai passar aqui. Passou, beleza. Eu estou preocupado, gente, porque os slides ajudam muito a entender, então tem que estar fluindo legal para vocês aí. Experimentos fatoriais, então, eles podem ser classificados em relação à natureza dos fatores. E quais são essas classificações? Eu posso ter experimentos fatoriais, então, qualitativos, aonde os dois grupos de tratamento são variáveis qualitativas, tá? Um exemplo, eu pego os dois cultivares de café, né? Cultivar é uma variável qualitativa. E quero analisar dois tipos de poda, que seria o esqueletamento e a recepa. Então, no meu planejamento, eu tenho que garantir que o cultivar 1, ele receba tanto o esqueletamento quanto a recepa, que são variáveis também qualitativas, e tem que garantir também que o meu cultivar 2 receba os tratamentos esqueletamento e recepa. Então, todas as variáveis aí, os dois grupos de tratamento são compostos por variáveis qualitativas. Eu tenho também os experimentos fatoriais quantitativos, onde os dois grupos de tratamento são quantitativos. Por exemplo, estou trabalhando avaliando o efeito de doses crescentes de nitrogênio na cultura do milho em idades distintas. Então, meus dois fatores aí podem ser denominados como quantitativos. Por exemplo, a idade em dias seria um fator quantitativo. A aplicação de doses crescentes no dia 10 depois da emergência, no dia 20 depois da emergência, assim por diante, tá? E também tenho os experimentos fatoriais mistos, onde eu tenho uma variável, um grupo de tratamentos, que é
composto por uma variável qualitativa, e um segundo grupo de tratamentos, que é composto por variáveis quantitativas. Por exemplo, os meus 2 cultivares de café, e eu quero avaliar o efeito de doses crescentes de nitrogênio. Tá? Então, seria um exemplo aí de experimento fatorial misto, onde meus cultivares seriam o fator ou o tratamento qualitativo e as doses crescentes de nitrogênio seriam o meu tratamento quantitativo, tá, gente? Algumas considerações extremamente importantes sobre experimentos fatoriais. Essa tem que ficar muito clara para vocês, muito clara, que experimentos fatoriais não constituem um delineamento estatístico. Não é um delineamento estatístico. Delineamento é o quê? Inteiramente casualizado, em blocos causalizados, em quadrado latino. Experimentos fatoriais, eles podem ser realizados em qualquer tipo de delineamento, tá, gente? Pode ser um delineamento inteiramente casualizado, pode ser um delineamento em blocos causalizados. Ele não é um delineamento, gente. Isso tem que ficar muito claro para vocês, hein? Então, o que é esse bendito experimento em esquema fatorial? É um esquema ordenado de desdobramento de graus de liberdade de tratamentos, tá, gente? Então, é um esquema de desdobramento dentro dos delineamentos, tá? E como eu já havia mencionado, os experimentos fatoriais ou os experimentos em esquema fatorial podem ser instalados em qualquer um dos delineamentos que eu já falei com vocês, tá? As vantagens, então, quais que são as vantagens de estar se utilizando um delineamento, de estar se utilizando de um experimento em esquema fatorial? Eu utilizo melhor os recursos, tá? Como assim utilizo melhor os recursos? Vamos partir para o nosso exemplo. Eu tenho 2 cultivares de trigo e quero avaliar o desempenho desses 2 cultivares em 5 espaçamentos diferentes, tá? Prestem atenção. Se eu for utilizar um experimento simples para fazer isso, eu vou ter que planejar 2 experimentos em separados, 2 experimentos distintos, aonde? Em um experimento, no primeiro experimento, eu vou ter que avaliar cultivares com espaçamento fixo. Eu vou ter que montar um experimento avaliando só os cultivares e os 2 cultivares no mesmo espaçamento. E depois disso, eu vou ter que pegar cultivar, se houve uma melhor, uma com desempenho superior, pegar essa cultivar e avaliar esse único cultivar nos 5 espaçamentos. Então, vou demandar de mais tempo, vou demandar de mais mão de obra, vou demandar de mais recursos financeiros, tá? Muito mais dispendioso. E as conclusões são menos amplas. Por quê? Vamos ver o exemplo agora do fatorial. Se eu instalar, então, fizer essa mesma avaliação utilizando um experimento fatorial, eu vou ter uma noção melhor, vou ter um conhecimento melhor sobre o comportamento dos cultivares em todos os espaçamentos e vou precisar montar um único experimento. Ou seja, eu vou saber se a alteração do espaçamento influi mais ou menos em um determinado cultivar, ou se a variação dos espaçamentos altera de maneira similar a produtividade dos 2 cultivares. Então, as conclusões dos experimentos fatoriais são mais gerais, tá? Eu posso tirar mais conclusões mais amplas, né, realmente. Uma outra vantagem, então,
permite estudar os efeitos principais, assim como as interações. Vamos partir para outro exemplo para entender melhor isso aí. Eu estou trabalhando então com cultivares de soja, tá? Tá vendo aí o campo experimental? E com diferentes épocas de semeadura, tá? Então, para eu saber se a época de semeadura influencia a produtividade dos distintos cultivares, eu lancei mão de um experimento fatorial, tá? Então, os meus efeitos aí no experimento são, ou meus grupos de tratamento são os cultivares e as épocas de semeadura. E eu posso saber também se existe efeito da interação entre esses dois grupos de tratamento. E o que seria a interação? Alô? Opa, agora fui. Desculpa aí, pessoal. Essa plataforma tá deixando louco hoje. Ai, ai. Vamos seguindo então. O que seria essa bendita interação, então, entre os grupos de tratamento? Eu respondo a uma simples pergunta, no caso desse experimento. Eu quero saber, então, né, quando há interação, eu estou assumindo que o comportamento dos cultivares de soja é diferente dentro dos níveis de época de plantio, quando a interação é significativa, tá? Mas também tem algumas desvantagens esse esquema aí de esquema fatorial. A análise estatística, como a gente vai ver mais à frente, ela é mais trabalhosa, né? Por que ela é mais trabalhosa? Porque eu tenho que fazer o desdobramento dos graus de liberdade de tratamentos, que a gente vai ver como é que é feito. Tem maior complexidade à medida que aumenta o número de fatores e ou níveis. Então, é por isso que eu estou falando para vocês. Ó. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um experimento fatorial do tipo 10 cultivares e 2 espaçamentos. Tá? Vamos imaginar então que eu aumente um espaçamento. Eu vou estar aumentando 10 tratamentos. Tá? Então, me limita um pouco nesse aspecto. E a mesma coisa, se eu tenho um fatorial duplo, por exemplo, 3 por 3, sei lá, 3 fontes de nitrogênio e 3 doses. E aí eu quero incluir mais um terceiro fator, que é em 5 tipos de solo diferentes. Então o número de tratamentos vai aumentar muito. Então nesse aspecto ele limita um pouco, tá, gente? Desvantagem. Eu acabei de falar com vocês, o número de tratamento cresce rapidamente. Um exemplo, já imaginou montar um experimento num fatorial 6 por 4 por 2 com 3 repetições? Então a demanda de tempo, de recursos financeiros, materiais e humanos seria muito, muito grande. Então, demandaria muitos recursos. Então, a instalação do experimento, como é que se dá? Primeira coisa, pessoal, acho que travou de novo aí para vocês. Ai, Jesus. A plataforma hoje está de brincadeira. Só um minuto. Ok. Na instalação então do experimento fatorial, a primeira coisa que eu tenho que definir é qual delineamento. Eu vou ir seguindo tudo aquilo que a gente discutiu sobre delineamento. Eu tenho que levar um monte de coisa em consideração, tá?
a homogeneidade do ambiente, etc. e tal. Então, depois que eu definir qual o delineamento que eu vou utilizar, eu sigo tudo à risca no que determina o delineamento em relação à instalação do experimento. Tá? Caramba, tá caindo isso aqui, gente. Pera aí, só um minuto. E é problema da plataforma mesmo, porque a minha internet aqui tá boa hoje. Caramba, viu? Bom, foi aí pra vocês. Então a gente tem aqui, depois que eu instalei o experimento, coletei meus dados, tá? Eu vou fazer a análise estatística desses dados, tá? Vou ver se atende aos pressupostos, como já foi discutido. Se estiver tudo ok, então eu vou partir para a análise de variância. E como é que ficaria a análise de variância de um experimento em esquema fatorial? Vou dar exemplo para vocês aqui de um experimento em delineamento em blocos casualizados. Então, como é que ia ficar o quadro da análise de variância? Eu tenho as causas de variação. Vocês estão vendo que eu tenho a causa de variação do tratamento A e do tratamento B e da interação. Isso aqui tudo é proveniente do desdobramento da fonte de variação de tratamentos, tá, gente? Eu tenho aqui que os graus de liberdade do tratamento A é o número de tratamentos A menos 1. De tratamentos B, o grau de liberdade seria o número de tratamentos B menos 1. E o grau de liberdade da interação entre os dois tratamentos seria o número de tratamentos A menos 1 multiplicado pelo número de tratamentos B menos 1. E aqui embaixo ficaria tudo igual, né? Grau de liberdade do tratamento, bloco, resíduo total. A gente está assumindo aqui que o número de repetições é igual ao número de blocos, tá, gente? Então é um experimento balanceado, onde em cada bloco tem uma repetição de cada tratamento, tá, gente? Então, a soma de quadrados, a gente vai ver como é que calcula a soma de quadrados do tratamento A para o tratamento B e da interação A e B, tá? Quadrado médio de tratamento A, do tratamento B de interação, a gente vai ver como se calcula manualmente, tá? E o F calculado aqui, é onde eu tenho que levar em consideração 3 valores de F, né? E ver a significância desse F calculado, se é significativo ou não. Tanto para o tratamento A, para o tratamento B e para interação entre tratamento A e B. Vou falar com vocês mais à frente, mas já vou adiantar aqui. Quando o F da interação entre tratamento A e B for significativo, eu esqueço tudo aqui para cima, tá? Eu não posso concluir nada acerca desses dois Fs que eu obtive anteriormente. Então, eu tenho que, quando essa interação é significativa, a primeira coisa que eu tenho que olhar, se a interação é significativa, eu tenho que fazer o desdobramento e deixar esses dois valores aqui para trás, tá? E vou explicar isso melhor mais adiante. Primeiro, vamos ver então como é que eu calculo a soma dos quadrados total. É exatamente igual para um delineamento em blocos casualizados. O somatório dos meus valores, né, de cada variável resposta elevado ao quadrado, menos o somatório das minhas variáveis resposta e o resultado desse somatório eleva ao quadrado, divido isso pelo número de observações que eu tenho. A soma dos quadrados de tratamentos é a soma a soma
de cada tratamento elevado ao quadrado. Epa, ficou alguma coisa errada aí. Esse AB não tinha que estar aí não, gente. Eu vou apagar isso e corrigir lá. Como na semana passada também os graus de liberdade total, eu corrigi e já coloquei de volta lá para vocês, viu? Tá tudo certo que tá lá, já corrigi tudo. Isso aqui eu tenho que corrigir também, tá? Então eu subtraio aqui o R é o número de repetições, que é igual ao número de blocos, tá? E multiplicado pelas minhas variáveis, as minhas observações, esse resultado eu elevo ao quadrado e divido pelo número total de observações. A soma de quadrado de blocos, eu também preciso saber, né, que é o somatório dos blocos elevados ao quadrado, dividido pelo número de tratamentos, menos o somatório das minhas observações, elevo esse resultado ao quadrado e divido pelo número total de observações. A soma dos quadrados do resíduo nada mais é do que a soma dos quadrados total. Eu subtraio a soma dos quadrados do tratamento e de bloco. Aí eu começo o desdobramento da soma dos quadrados do tratamento A, onde seria o somatório, tá, do meu tratamento A elevado ao quadrado dividido pelo número de tratamentos B, subtraio pelo somatório das minhas observações, né, da variável resposta, elevo esse resultado ao quadrado e divido pelo número total de observações. Soma dos quadrados para o tratamento B. Então, seria o somatório dos meus tratamentos B elevado ao quadrado, né, dividido pelo número de repetições do tratamento A, menos o somatório da minha variável resposta, né? Elevo ao quadrado o resultado desse somatório e depois divido pelo número total de observações. E a soma dos quadrados da interação de A e B nada mais é do que a soma dos quadrados do tratamento subtraído pela soma dos quadrados do tratamento A e pela soma dos quadrados do tratamento B. E aí, o quadrado médio do resíduo é a soma dos quadrados do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. Tá? O quadrado médio do tratamento A é a soma dos quadrados do tratamento A dividido pelo grau de liberdade do tratamento A. Quadrado médio do tratamento B seria a soma dos quadrados do tratamento B dividido pelo grau de liberdade do tratamento B. E o quadrado médio da interação entre A e B seria a soma dos quadrados do tratamento soma dos quadrados da interação entre A e B dividido pelo grau de liberdade da interação entre A e B. Tá? E então, como proceder com o teste F para experimentos fatoriais com 2 fatores, que é o tipo de experimento fatorial que mais ocorre, mais utilizado, o fatorial duplo, o fatorial com 2 fatores. O teste F, então, para o tratamento A, para o meu primeiro grupo de tratamentos. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, naquele exemplo que eu citei, de doses crescentes de nitrogênio na cultura do café com 2 cultivares distintos. Então, o meu tratamento A seria os cultivares e o meu tratamento B seria as doses crescentes de nitrogênio. Tá? Primeiro eu vou ver se o teste F para tratamento cultivares foi significativo. Vou fazer também o teste F para tratamento B, que nesse exemplo, só para vocês entenderem melhor, um exemplo meramente ilustrativo, o meu tratamento B seriam as doses crescentes de nitrogênio. Foi significativo? E o teste tem que fazer também o teste F
para a interação entre A e B, ou seja, no nosso exemplo que eu estou citando para vocês, a interação entre cultivares de café e doses crescentes de nitrogênio. Então, vamos às possibilidades. Vamos supor que a interação entre A e B apresenta um F não significativo, ou seja, o F calculado é menor do que o tabelado. Se for um fatorial qualitativo, tá? Ou seja, onde os dois fatores são qualitativos, eu faço um teste de comparação de médias para cada um dos efeitos principais, A e B, desde que o meu F para os tratamentos A e para o meu tratamento A e para o meu tratamento B tenha sido significativo, tá? E eu tenha mais do que 2 tratamentos A e mais do que 2 tratamentos B, tá? Porque se eu tiver só 2 tratamentos A ou 2 tratamentos B, o teste F já me fala quem que é superior. Agora, se eu tiver 3, eu preciso de um teste de comparação de médias, tá? Exemplo, para vocês entenderem melhor. O nosso exemplo lá de cultivares de café e tipos de poda. Então, a minha interação não foi significativa. Então, eu observo. Foi significativo o efeito de cultivares? Se foi, nesse exemplo, eu não preciso fazer um teste de média, porque eu só tenho 2 cultivares. Entenderam, gente? Se eu tivesse 3 cultivares, eu precisaria. Porque eu não saberia se uma que foi superior se isolou em relação às duas, se a primeira foi superior à segunda e a segunda superior à terceira, se a primeira e a segunda foram superiores à terceira, estão entendendo, né? Porque do teste de média. Tá? E depois de eu ver os cultivares, eu verificaria então a significância do fator poda. Se o fatorial for quantitativo, tá? Eu tenho que fazer regressão polinomial para cada um dos fatores, para cada um dos grupos de tratamento. Tá? Eu faço a média, então, do tratamento A e do tratamento B para fazer a regressão polinomial, desde que o F tenha sido significativo, teste F, e eu tenha mais de 2 níveis de tratamento dentro de cada tratamento, tá? E C, aonde o exemplo C, onde eu tenho um fatorial misto, né? Onde um fator é quantitativo e outro qualitativo. Então, nesse caso, se não houve interação, eu observo se o meu fator A ou o meu fator qualitativo foi significativo, através do teste F, eu tenho mais de 2 fatores para esse tratamento, eu faço um teste de média. E se o fator quantitativo foi significativo através do teste F e eu tenho mais do que 2 níveis dentro desse fator, eu lanço mão da regressão polinomial, tá? Para comparar esse fator. Então eu tenho que fazer 2 comparações, uma para o fator A e uma para o fator B, tá? Quando não há interação. Agora, quando a interação é significativa, eu tenho que proceder com o desdobramento da interação entre os 2 tratamentos, sobre uma das 2 formas que eu vou dizer para vocês agora, tá? É uma só, você escolhe uma. Tá? Eu posso utilizar esse desdobramento dentro de cada tratamento B, eu faço as comparações entre o tratamento A dentro do tratamento B. Ou faço o inverso. Eu comparo os níveis do tratamento A dentro de cada um dos tratamentos B.
E quando o fatorial, então, essa interação é significativa, meu experimento é um fatorial qualitativo, tá? E eu já escolhi quem que eu vou desdobrar dentro de quem. Eu vou desdobrar A dentro de B ou B dentro de A. Isso eu tenho que escolher. Então, se for experimento fatorial qualitativo, eu tenho que fazer um teste de média para comparar apenas um efeito dentro de cada nível do outro. Eu faço só comparações entre os tratamentos dentro de um único nível de A. Tá? Não sei se estão conseguindo entender, mas a gente vai visualizar isso melhor na parte prática. Vocês vão entender perfeitamente. Se for um fatorial quantitativo, então eu comparo através da regressão polinomial, desde que o f tenha sido significativo, né? E eu faço essa regressão para apenas um dos fatores, para apenas um dos efeitos, tá? Dentro de cada nível do outro efeito. Tá? E quando é um fatorial misto, então, apenas para o efeito qualitativo, dentro de cada nível do fator quantitativo, eu faço teste de médias. Vou dar um exemplo aqui para não ficar tão confuso para vocês. Estou trabalhando lá, exemplo que eu dei para vocês, do experimento com 2 cultivares de café e doses crescentes de nitrogênio. Eu posso fazer, então, supondo que a interação entre cultivares e doses foi significativa, ou seja, as cultivares respondem de maneira diferente à adubação nitrogenada. Tá? Uma responde mais, uma responde menos, enfim, é para isso que eu vou fazer o desdobramento. Tá? Mas se me dão interação, isso quer dizer que os meus cultivares de café respondem de maneira distinta às doses crescentes de nitrogênio. Então, no primeiro, a primeira possibilidade que eu tenho nesse caso, né, é fazer um teste de comparação de média dentro de cada dose, fazer uma comparação de médias entre os cultivares, que não é o mais usual de se fazer, mas não está errado. O que seria o mais usual? Eu fazer uma regressão polinomial para as doses dentro de cada nível de efeito, cultivar, entendeu? Esse seria o mais adequado nesse exemplo. Então, faria o desdobramento das doses dentro de cada nível de cultivar. Eu sei que é meio chato de entender, meio complicado, mas a gente vai ver isso na prática, vai visualizar isso até graficamente, tá? Então vai ficar mais fácil de entender. Vamos partir para a parte prática então, gente, para entender melhor isso aí.